Become the best version of yourself with DeRose Method. Boa tarde a todos que escolheram hoje nos acompanhar na nossa palestra. Então, eu sou a instrutora Júlia Rodrigues, serei anfitriã de vocês e temos junto comigo aqui a palestrante, a instrutora Marina, e no suporte técnico, o professor Rick Poli e o professor Ticiano. Convido vocês a nos acompanharem com interações o tempo inteiro no chat. Vi que já tiveram algumas conversas ali, então vamos aproveitar, escreva de onde você está conectado. Nós somos do DeRose Method Centro Cívico, estamos em Curitiba, e sempre, até mesmo antes da quarentena, já tínhamos grande parte da nossa escola funcionando online. Isso é muito legal, né? Muito bem, o nome da nossa palestra de hoje é Aprenda a arte de fazer mais com o tempo que você tem. A instrutora Marina Benedetti, ela é instrutora há 2 anos, ela faz parte da equipe do DeRose Method Centro Cívico de forma online, porque ela não mora em Curitiba, ela mora em Xanxerê, e é em Santa Catarina, onde ela dá as aulas. Algumas coisas interessantes para vocês se preocuparem aí antes de começarmos a palestra. Se você estiver de fones de ouvido, ó, o meu está escondido, mas está aqui. A sua experiência, ela é melhor. Então, outra coisa que pode fazer com que você aproveite melhor a palestra é estar pertinho do seu roteador, para que a internet se mantenha bem estável. Durante o chat, nós podemos fazer interações o tempo inteiro, e as perguntas que vocês forem colocando lá depois serão levadas para a Marina, pela equipe técnica, para que ela possa respondê-las. No final, teremos um momento também aberto para perguntas, e aí será por meio do levantar a mão. Como você faz isso? Ali, no centro da sua tela, tem a figurinha das pessoinhas escrito participantes. Quando você clica lá, uma das opções é levantar a mão. Então, na hora da interação tete a tete, você vai lá, clica e poderá falar com a Marina ao final da palestra. No mais, escreva mesmo no chat o que você quer que ela aborde, ou alguma contribuição que você tenha, e a gente entrega lá para ela, certo? Então, espero que a experiência de vocês seja muito legal, e vamos começar a nossa palestra. Oi, galera, boa tarde a todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo, né? Uma coisa que é muito importante. Deixa eu compartilhar com vocês aqui já a apresentação. Qualquer coisa, se vocês sentirem alguma dificuldade para enxergar ou até mesmo para escutar, não deixem de avisar ali no chat para o pessoal da equipe técnica, tá? Então, vamos lá. Essa sensação, né, que a gente tem de que o tempo está escorrendo pelas nossas mãos é muito comum. A maioria das pessoas sentem isso, né? Isso porque nós, como seres humanos, nós temos clareza sobre a afinidade de recursos e nós fomentamos essa noção de urgência, né? Essa escassez constante, principalmente do tempo. Sempre temos aquela sensação de que faltou tempo no dia, na semana ou no mês para fazer coisas. Mas a gente não consegue aumentar o tempo, por mais que queiramos, né? A gente não consegue aumentar horas no dia do nosso dia. E o meu objetivo com essa palestra nem é falar para vocês como aumentar isso, porque é impossível, né? A gente tem 24 horas e é isso que temos. O que a gente precisa realmente é aprender, porque não é só aumentar a carga horária, né? A gente precisa aumentar a qualidade do nosso tempo, e com isso a gente vai ter tempo, sim, para conseguir horas extras, né, como se fosse, para conseguir aí tudo que precisamos para viver melhor. Então, o maior desafio é aprender realmente a gerenciar, né, esse recurso valioso que nós temos. Só dessa forma a gente dá conta das demandas do nosso dia a dia.
tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês são coisas que eu aplico no meu dia a dia. Então, pode ser que para alguém fique diferente, né? Não seja a mesma percepção. Mas a minha intenção é dar essas dicas para vocês das mesmas coisas que eu faço no meu dia e que dá certo. Então, se der certo para vocês, que bom. Então, vamos lá. Quem sou eu, né, para falar sobre isso para vocês, para falar sobre gestão de tempo? Então, eu sou a Marina Benedetti, eu tenho 26 anos. Há 2 anos só eu sou instrutora do The Rose Method. Mas há 5 anos eu já venho estudando, né, praticando as aulas do The Rose Method. Ao mesmo tempo, eu sou analista de sistemas, então eu sou programadora, que é a área de exatas, né? A maioria das pessoas dizem que não combina, então exatas e humanas aí não tem nada a ver. Mas para mim faz toda a diferença e eu consigo gerenciar essas duas áreas e gosto bastante, porque eu acho que é tão legal você conseguir programar um sistema computacional para fazer as coisas que você quer. E então, programar, por exemplo, reprogramar seu mindset, ajudar as pessoas a reprogramarem, também é muito legal. Então, essas duas coisas, programar pessoas e programar sistemas, para mim, faz toda a diferença e combina muito. Tanto é que muitas das coisas, das percepções que vou passar para vocês hoje, derivam de ferramentas que eu aprendi para usar para gerenciar a minha equipe lá no desenvolvimento de sistemas. Então, coisinhas que antes eu achava que era só para gerenciar tarefas computacionais, que eu percebi que dava para aplicar no dia a dia, para qualquer tipo de equipe e também para o pessoal, né? Então, é isso que eu vou passar aqui para vocês hoje. Antes de tudo, eu queria agradecer o pessoal da minha equipe, do The Rose Method Centro Cívico, o pessoal aqui que está na parte técnica, que a Júlia já apresentou para vocês, o Ticiano, o Rick, a Júlia. E aí, também temos aqui a Luana, que ajuda a gente com marketing, aquelas artes maravilhosas. Então, essa equipe que vai estar aí ajudando vocês no bastidor e que me dá toda a confiança para ficar aqui e falar muito mais à vontade, mesmo que online, para todo mundo. Então, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há 5 anos atrás, quando eu estava concluindo a minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Quando a gente está próximo do fim, todos sabemos que o último semestre é o que tem a monografia, o TCC, né? Aqui a gente chama de TCC. Então, lá no começo do semestre, eu sabia que no final dele eu teria que entregar o meu TCC pronto. Até a data era o dia 15 de dezembro, no dia 16 era o meu aniversário, então eu sempre vou gravar essa data. Então, o que eu fiz? Eu planejei que se eu ficasse diariamente um pouquinho, estudando um pouquinho para o meu TCC, na minha faculdade a gente precisou fazer um aplicativo, fazer um site, desenvolver realmente, tinha que rodar, tinha que funcionar. Então, eu sabia que ia ser uma coisa longa de programar, né? E aí, toda semana, eu programei que eu iria ficar 2 horas semanais no começo, depois, mais próximo do fim, eu ia aumentar. Mas era uma escadinha, né? Como esse gráfico do slide, super fácil, ia dar certo. Só que passou os 2 primeiros meses do semestre voando. E qualquer coisa era mais interessante do que sentar e fazer meu TCC. Ficar no Google, lá no Google Maps, viajando, conhecendo a Índia por 2 horas era mais interessante do que sentar e desenvolver realmente meu TCC. E aí, quando eu percebi, estava assim, eu não tinha feito nada praticamente e eu tive que aumentar muito a estimativa de tempo das outras semanas dos próximos meses. E adivinha o que a Marina fez? Continuou postergando. E aí chegou no final, eu fiz todo o meu TCC em 1 mês. Terrível, né? Fiquei sem dormir, fiquei passando mal, chorava, gestão emocional zero, não conhecia o The Rose Method ainda. E aí eu me sujeitei a tudo isso, frustração, nervosismo, estresse, falta de planejamento, principalmente a sensação de que eu não tinha cumprido com aquilo que eu realmente tinha proposto para mim mesma. Isso é o que a gente chama de procrastinar, né? Que todo mundo faz isso em algum momento. Deu certo, no fim deu, né? Eu entreguei meu TCC, eu me formei, tirei 10? Não, tirei 9,5, foi quase. Mas eu não aconselho para ninguém
Principalmente porque procrastinar, no fato de você ter uma tarefa que tenha prazo, como era essa minha, no dia 15 eu tinha que entregar o meu TCC, geralmente as pessoas que costumam procrastinar chegam lá e fazem em cima da hora. Mas e quando é uma tarefa que você não tem um prazo? Por exemplo, aquilo que você quer empreender, aquilo que você quer desenvolver para a sua vida, que não tem uma data e hora definida. É algo que você faz diariamente. Aí não tem jeito, você vai deixar de fazer. Então é por isso que procrastinar é uma coisa tão complicada, uma coisa que a gente sempre tem que ficar observando, né? Esse cara, o Tim Urban, ele tem um TEDx que é dentro da mente de um mestre da procrastinação. E ele fala como funciona a mente dele, que ele se considera um mestre da procrastinação. E ele cita que tem um macaquinho dentro da cabeça dele que fica falando com ele assim: ah, não vai lá fazer o teu projeto hoje, vamos assistir Netflix. E tudo parece mais divertido, né? Mas ele cita essa parte que é muito interessante e que eu vivi isso, né? Que os procrastinadores, eles acabam vivendo com culpa, tensões, estresse, ansiedade, principalmente baixa autoestima, por não ter controle sobre as realizações das suas próprias tarefas, principalmente quando o ato de procrastinar se torna consciente. Então, quando você está consciente que você procrastina, você fica muito para baixo, porque você não consegue cumprir com as suas obrigações, você fica sempre jogando para frente, né? Procrastinar ou não, né? Depende muito de pessoa para pessoa, depende até mesmo da atividade que a pessoa precisa cumprir, né? Antes, por exemplo, de falarmos sobre isso, eu quero compartilhar uma percepção que eu tenho muito importante sobre o tempo com vocês. O tempo, ele é uma forma de matéria, né, a ser administrada. Não podemos acumular tempo, como eu já falei anteriormente, e ter tempo é ter mais vida, né? É um sinônimo de vida quando você tem tempo. Mas o tempo, ele pode ser desdobrado. Como assim, né? Então, sabe quando você tem, por exemplo, um dia lotado de tarefas, que se eu te perguntar, você tem 15 minutos para tomar um sorvete comigo? Você vai dizer, não, não tenho. Mas aí você chega em casa e o cano de água da cozinha quebrou, tem água na cozinha inteira. E você não pode postergar isso, porque vai ficar vazando água. Então você consegue, no teu dia que não teria 15 minutos para tomar sorvete comigo, pegar e atender o encanador e secar todo o chão da cozinha, que estava molhado. E isso pode demorar umas 2 horas. E você consegue encaixar na sua rotina tempo para isso. Então, é isso que eu quero dizer, né? Dependendo da tarefa, dependendo da intensidade que as coisas acontecem, você consegue, sim, como se fosse aumentar o tempo, ou usar melhor o tempo que você tem, né? De acordo com o nível de atenção que você vai dar à tarefa e de acordo com a motivação e emoção. Então, as tarefas que são aquelas que são realmente importantes para a sua vida, você deve sempre levar como se fosse um cano de água quebrado. Sempre colocar elas ali na frente das outras. Antes de aprendermos a gerenciar o tempo, é muito importante aprendermos a gerenciar as nossas emoções. Isso porque quando uma tarefa ela é mais difícil, a chance de você procrastinar ela, ou que você sente, né, que a tarefa é mais difícil para você, a chance de ficar procrastinando, de jogar para frente, é muito mais alta. E às vezes você nem percebe isso. Às vezes você vê que está empurrando a tarefa, mas não consegue entender o porquê que está fazendo isso. E é porque você, no fundo, sente que ela é muito difícil, ou que vai demandar muito tempo, ou que não vale a pena. Então é sempre bom ficar prestando atenção nisso, nessa parte emocional. Quando você se sente despreparado para algo, é muito mais fácil ficar adiando. Então é isso que você tem que observar, né? Tá procrastinando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou jogando essa tarefa? Por que eu não consigo cumprir isso? Então, avaliar aquelas frases, por exemplo, hoje eu não estou com humor para fazer isso, vou deixar para amanhã. Tenta evitar, porque ou você entende realmente o que está acontecendo, ou você continua levando nisso como se fosse um ciclo vicioso, que acaba ficando ruim. Então, dentro do processo de conseguir conhecer a si mesmo para conseguir gerenciar melhor, né, as suas emoções e com isso o próprio tempo, a gente tem que observar que sempre que surge uma atividade nova, é muito normal, é automático que surgem várias resistências.
Por exemplo, eu tô muito triste hoje, não vou fazer. Eu tô muito alegre, não consigo me concentrar. Deixa que daqui a pouco eu vejo, deixa que depois eu faço. Essas coisas é muito comum acontecer na nossa vida, né? Esse tipo de frase. Então, eles são aspectos que podem ser físicos, você está cansado, pode ser emocional, mas são todos aspectos seus. E nesse momento, ser vitorioso na sua gestão de tempo é saber lidar com as suas vozes internas, saber lidar com tudo isso que está acontecendo aí dentro de você, porque elas sempre vão existir. O jeito mais importante é estar preparado para elas. E o melhor jeito de estar preparado para elas é motivação. Não, você não veio numa palestra motivacional, não vou ficar aqui dando uma palestra motivacional. Mas quanto a isso, eu quero só que você deixe de se comparar com os outros, né? Cada um tem o seu ritmo, então você não tem que ficar olhando para o outro e tentando acompanhar o ritmo dele. Desenvolva o seu próprio ritmo, esteja confiante em relação a isso. Vá sem pressa, né? Porque às vezes a gente vai com pressa, vai se atrapalhando tudo, mas não vá com moleza também, não. Não deixe que você tenha moleza. Vá sem pressa, mas sem moleza. E aí que entra a motivação, né? Quanto mais você conseguir saber qual é a sua missão de vida, o que você quer realmente para a sua vida, mais vai ser fácil de gerenciar suas tarefas para que você tenha cada uma dessas tarefas como um passinho na direção daquilo que você quer. Imagine que você é um construtor, né? Um construtor vai construir uma parede de tijolos. Ele não vai fazer isso de maneira qualquer, jogando tijolo em algum canto. Ele precisa ter um plano, precisa ter um projeto daquilo. Então, tendo esse projeto é muito mais fácil de executar. Tendo a sua missão de vida muito clara, é muito mais fácil de você executar cada uma das tarefas. Agora, então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nosso tempo. Nós vamos fazer um exercício. Então, você vai pegar aí seu celular ou uma folha e eu vou dar uns minutinhos, você já pode ir fazendo isso agora, tá? Então, coloque ali todas as coisas que você fez hoje desde que acordou. Tudo. Escreva tudo. Pode ser abreviado para ser mais rápido, tá? Porque a gente não vai ficar muito tempo fazendo isso. Então, uns 2 minutinhos aí para você escrever tudo que você fez hoje, todos os passos que você deu no seu dia. Claro, hoje é sábado, então vai ser super diferente de um outro dia da semana, tá? Mas eu quero que você faça isso. Marque tudo aquilo. E depois que você marcar tudo que você fez, selecione, faça um tracinho, um asterisco nas coisas que são essenciais da sua rotina, que são coisas que você tem que fazer todo dia. Vai lá, faz aí essa lista. Depois que você marcar as tarefas, que são as mais importantes, aí o que eu quero te mostrar com isso? Essas tarefas que você marcou como mais importantes, elas devem ir para o seu planejamento. Se elas são tão importantes a ponto de você marcar ela no dia de hoje, é porque ela faz parte do planejamento de tarefas. Que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como fazer, mas já lembre dessas tarefas daqui para frente, tá? Então, o que a gente fez agora? A gente fez uma linha do tempo. Então, você definiu tudo o que você tinha para fazer, e isso a gente chama de tiras do tempo. Então, você consegue ter uma noção de como você usa o teu tempo, de quais são os aspectos do que você está gastando mais o tempo do teu dia. Claro, hoje é sábado, é diferente, mas faça isso, por exemplo, da segunda-feira. Anote tudo o que você fez na segunda-feira, observe quais são importantes e você vai ter uma noção maior de como você gasta o teu tempo, de onde você está jogando energia. Quanto mais a gente se conhecer melhor, melhor fica a nossa gestão também do nosso tempo. Porque a maior matação de tempo, além da internet, é a distração entre as tarefas que você faz. Aquelas 2 horas vendo stories do Instagram, que quando você vê passou e você estava lá só olhando no celular, tá?
Teve uma pesquisa muito legal de uma revista de Harvard e um instituto que eles estavam pesquisando sobre produtividade no trabalho, mas o resultado dessa pesquisa que me chamou a atenção foi em relação à felicidade, porque dentro disso de produtividade, eles viram que tinha muita gente infeliz no trabalho, e eles queriam saber o porquê que as pessoas estavam infelizes. E aí eles descobriram que a grande maioria das pessoas que estavam infelizes, elas sentiam que não conseguiam aproveitar a vida, não conseguiam aproveitar tempo para lazer, para viagem, para família. Então, elas estavam sentindo que a vida estava passando e elas estavam só lá trabalhando. Então, nesse momento, com essa lista das suas atividades, você consegue observar em qual momento do seu dia você está deixando a tua vida passar. Então, esse exercício é muito legal. Essas tarefas que você acabou de anotar, é muito importante usar a opção de realmente anotar num bloco de notas, num papel, porque nós acabamos achando que o nosso HD, né, o nosso cérebro, é infinito para armazenar milhares de informações. Ele realmente é. Mas por que não utilizar a tecnologia, utilizar e o que a gente tem a favor para não ficar se cobrando de ter que lembrar das coisas o tempo todo? Por exemplo, lembrar de senha, lembrar de aniversário. Se a gente tem gerenciadores de senha e calendários ou Facebook para avisar que alguém está de aniversário, por que tu tem que se cobrar de ficar sempre lembrando das coisas? Então, anote. Não fique gastando aí o seu cérebro para armazenar informações. Use as anotações a seu favor. Também lista de mercado, coisas que você tem que comprar no mercado. Anota no aplicativo, não precisa ficar guardando, ficar lembrando várias vezes. O nosso cérebro, ele é otimizado para tomar decisões rápidas, não para armazenar. Então, vamos deixar ele, o papel dele de tomar decisões rápidas ali. E aí, aonde anotar, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu uso. Então, calendário, Google Calendário, o calendário do seu celular, super importante, você coloca lembretes. Esse LastPass é um aplicativo para gerenciar senhas. Ele tem o aplicativo e tem também a extensão para o navegador. E ele é mais seguro do que o próprio negócio de senhas do Google. Então, ele é muito legal para ser utilizado. É o que as pessoas mais recomendam de usar para armazenar senha. Então, se você não quer ficar lembrando das infinidades de senha, coloca lá no LastPass, que é super legal. Esse aqui é o Notas do iCloud. Eu uso bastante para anotar o que eu preciso comprar no mercado, o que eu preciso comprar para casa, porque se ficar colocando na cabeça, gente, não usem isso, tá? E eu coloquei aqui aplicativos de mensagens, porque eu fiz isso e achei bem interessante, que é você criar um grupo no seu WhatsApp com você mesmo, só você, para você se mandar mensagens de coisas que você tem para fazer, de lembretes. E a gente acaba passando boa parte do nosso dia respondendo mensagens no WhatsApp, né? Então ali fica prático porque já fica junto com as coisas que você geralmente usa. Então essas são algumas possibilidades de onde anotar coisas para tirar da sua cabeça. Agora a gente vai para uma parte, então, de aprender a listar as tarefas, tá? Como planejar, como programar as tarefas aí para os seus próximos dias. Então, utilizar, né, o percentual que a gente gastaria para armazenar quais são as tarefas que a gente tem que fazer na nossa cabeça, utilizar isso para ser mais produtivo. E aí você deixa para armazenar as suas atividades em um aplicativo, ou também num post-it, alguma coisa assim. Tá? Então, como que a gente começa? A gente começa planejando. Então, você tem que escolher na sua rotina, na sua semana, qual é o melhor dia para você planejar. O ideal, recomendado por especialistas na área, é que você planeje em um dia a sua próxima semana. Então, todas aquelas tarefas grandes que você tem para fazer na próxima semana, você tire um tempinho do seu dia, da semana anterior, para planejar. Tá? Na minha percepção, qual é o melhor dia? Eu acho que o melhor dia é a sexta-feira à tarde. Porque, para mim, a sexta-feira à tarde, o tempo que eu uso para planejar, ele é tipo um tempo de baixo custo para mim. Porque sexta-tarde eu não vou começar uma coisa nova,
Dificilmente vou ter uma reunião produtiva numa sexta-tarde, porque é sextou, né, gente? As pessoas estão sexta-feira à tarde só querendo o final de semana. E realmente isso acontece, tá? Então, por que não utilizar o tempo ali para você planejar a sua próxima semana, um período que você talvez estivesse sem fazer nada de importante, você usa para isso. Então, sexta-feira à tarde para mim, mas você pode encontrar qual é o seu momento melhor, tá? E aí você pega aí, define todas as suas grandes tarefas. Claro que ao longo da semana vão aparecer outras tarefas, mas o seu maior tempo gasto com planejamento de tempo é esse desse único dia, tá? Para você jogar todas as coisas grandes. Depois das tarefas que surgirem, você pode utilizar, por exemplo, uns 10 minutos do seu dia antes de dormir para organizar o que você tem para o próximo dia. E aí colocar essas outras tarefas menores ali também na sua lista, tá? Então, encontrou o melhor momento para planejar? Primeiro passo, né? O segundo passo é definir as prioridades das tarefas. Eu uso esses 4 nomes, mas você pode dar outros nomes para elas, tá? Mas eu uso importante, urgente, não importante, não urgente, tá? Qual que é a diferença entre o importante e o urgente, né? Eu uso essas 4 para fazer diferenciações, né? Diferenciações entre as tarefas. Então, cor diferente, um post-it diferente, uma marcação diferente nelas, para entender o que elas são. E a diferença entre importante e urgente, que é muito legal que fique claro, né? A tarefa importante, elas são tarefas que puxam você para cima como meta de vida. Então, são aquelas tarefas que tem que sempre estar no topo da sua lista, porque são as coisas que você realmente precisa fazer para fazer a sua missão de vida ser concluída. E as urgentes são tarefas que precisam ser feitas o mais rápido possível. O ideal é que tenhamos bem poucas tarefas urgentes. Se a gente tem muita tarefa urgente no nosso planejamento, é porque tem alguma falha acontecendo. Você está deixando alguma coisa passar, porque se está tudo urgente, é porque em algum momento você está deixando de fazer coisas antes delas se tornarem urgentes, tá? Porque urgente é só aquelas que realmente, sabe, não tem o que fazer, tem que ser agora. Então, cuida também para não transformar tudo em urgente, porque às vezes nós acabamos tendo um senso de urgência de coisas que nem eram tão importantes, que aos poucos aí você vai conseguindo gerenciar e diminuir a quantidade de tarefas urgentes, tá? E aí o terceiro passo, que eu também faço, que é pegar essas tarefas e colocar categorias nelas. Se elas são de rotina, de manutenção ou de expansão. Eu uso esses nomes, mas tudo aqui vocês podem personalizar. Eu personalizei, né? Esses nomes que eu estou citando, eu que inventei. Então, rotina, eu marco uns emoticonzinhos nas minhas tarefas para dizer o que elas são, tá? Rotina são tarefas da minha rotina, coisas que eu faço todo dia. Manutenção são tarefas que eu preciso corrigir alguma coisa que eu fiz e não deu certo, ou que eu preciso rever, ou que eu preciso, mas relacionada a uma outra tarefa que eu já fiz. Então, manutenções de tarefas antigas. E a expansão, que eu acho muito importante, porque às vezes a gente acaba lotando o nosso dia de coisas e deixa de fazer as tarefas que são aquelas que a gente, para a gente expandir nossos horizontes, né? Então, eu sempre deixo um tempo para expansão e deixo lá, né, a opçãozinha sempre para mim lembrar de colocar tarefas ali. Aprender uma coisa nova, aprender coisas que façam a diferença aí para expandir meu horizonte, tá? Então, para gerenciar tudo isso, precisa usar uma ferramenta, não dá para fazer na cabeça, né, gente? E aí eu listei aqui algumas ferramentas que eu já usei. Tem várias outras, mas essas eu já usei e sei que são boas, então vou aconselhar essas, tá? O Trello, ele é um site, você entra lá e você coloca as suas tarefas em colunas, então você divide ali as colunas. O Trello, o Asana e o Google Keep, eles podem ser configurados exatamente iguais, então você tem que ver aí qual que você gosta mais, né?
E o asana é o que a gente usa na equipe de Rose Centro Cívico, a gente anota as nossas tarefas lá. E eu também uso o meu planejamento pessoal num projeto só comigo, dentro do asana, que é bem legal. Então lá você define, né, as suas tarefas, as categorias, você pode criar uma coluna de feitas, daí você joga lá as tarefas para o feito, você coloca cor diferente nelas para colocar ali as diferenças. E se você não quiser também usar um aplicativo, você pode apelar para o Post-it. Post-it é muito legal, patrocina aí Post-it, porque eu uso bastante Post-it na minha equipe de trabalho. A gente coloca o Post-it num vidro e consegue visualizar ali tudo que a gente fez, tudo que tem para fazer. E isso é muito bacana. Para o meu dia a dia, eu não uso Post-it, mas tem pessoas que eu sei que usam e que gostam bastante dessa ideia de você olhar tudo que você já fez. Então, você vai movendo o que você tem para fazer para uma coluna feito, e no final da semana você vê tudo que você fez. E essa observação de conseguir enxergar aquilo que você fez se materializar ali, né, é muito legal e dá um ânimo para continuar planejando e continuar executando coisas. Aí coloquei um lembrete aqui para sempre na rotina você também ter um tempo de pausa. Então, um tempo para parar, né? E essa pausa não é ficar sem fazer nada, né? Essa pausa, ela é extremamente importante para produtividade e principalmente para trabalho, para tudo que você precisa produzir. Então, a pausa, ela é você fazer alguma coisa que não tenha um desgaste mental, por exemplo, sabe? Claro que você pode fazer uma reunião em pausa, eu acho meio difícil, mas tem pessoas que conseguem. Mas a pausa é, por exemplo, você ir dar uma caminhada, você fazer a sua prática do The Rose, é você treinar meditação, é você tomar um sol, tomar um café com os amigos. Esses são momentos de pausas. E aqui vai a dica de usar esses momentos com sabedoria. Todo mundo tem rotinas super corridas, né? É muito normal isso. E quando você tem um dia cheio, use esses momentos de pausas do seu dia para encaixar entre momentos que você sabe que vão ser cansativos para você. Então, tipo, depois de uma reunião, deixa ali uns 15 minutinhos para você tomar um sol. E aí você dá uma recuperada, você ajuda ali tudo que você está vivendo, né? Distribui e não boicota as suas próximas atividades. Tá, planejei tudo, então vai ficar fixo, né? Eu não posso fazer mais nada que aparecer aí, porque já tenho tudo planejado. Não, né? A gente tem que deixar o nosso planejamento flexível, não a ponto de ficar modificando o tempo todo, mas aí eu comecei a usar essa regra dos 2 minutos, que no começo eu achei que não ia dar certo, mas eu peguei o jeito e agora ficou muito bom. Que é assim, se uma tarefa surge e ela é tão pequena que você faz ela em 2 minutos, não tem por que você ir lá anotar no seu planejamento e aí ou deixar ela anotada para depois você planejar ela de novo, porque você gasta muito mais que 2 minutos fazendo isso. Então, se ela for uma tarefa pequena, já pega e já faz. Dentro da rede The Rose, a gente chama de The Rose Method, de ritmo The Rose, que é esse ritmo ágil, principalmente porque o professor De Rose parece que tem 3 pessoas dentro dele, de tão rápido que ele é em fazer as tarefas dele, em responder os nossos e-mails, nossas mensagens, ao mesmo tempo em que ele está escrevendo livro, que ele está fazendo várias coisas. Então, a gente chama de ritmo De Rose, isso de fazer já, né? Tanto na sua vida pessoal quanto profissional, se surgir uma coisa que pode ser feita em pouco tempo, né? Pensou e já fez. Não deixa para depois, porque depois acaba ficando no caminho. E sobre ficar no caminho, então tem uma outra coisa muito importante de se lembrar, que é a acabativa. Então, antes de começar uma tarefa, é muito importante que você pense bem nela, que você pense bastante, porque depois que você começar, o ideal é que você dê o máximo para conseguir realizar ela, tá? Nada de ficar
começando e terminando e deixando tarefas pela metade. Isso acaba se tornando um vício e você fica sempre começando tarefas e deixando pela metade do caminho. Então, antes de começar, tenha bastante prudência, bastante cautela, pense bastante quando você for começar um projeto, uma tarefa. Depois que você decidiu que vale a pena, que você vai fazer, aí seja inexorável, né? Sem pressa e sem pausa, mas com bastante acabativa. Concluir o que a gente começa pode se tornar uma filosofia de vida, né? Porque acaba aí sendo realmente o objetivo, concluir aquilo que eu tenho para fazer. E é fundamental para a nossa confiança. E aí, sobre a acabativa, tem esse trecho que eu coloquei aqui no slide, que o professor De Rose fala. Ele está falando nesse contexto em uma relação à hiperconsciência, que é uma transformação que a meditação proporciona para a gente, né? Mas que eu achei muito bonito e que é sempre bom a gente lembrar disso. Então, uma das coisas que uma consciência maior, uma lucidez maior nos concede é perceber que não adianta apenas o discurso, não basta a intenção. É necessário ter a iniciativa, a acabativa, o resultado final. Para a vida desse indivíduo, para que ele passe a ser uma pessoa que atua e que modifica o mundo em que vive. E como essas pessoas em geral é uma pessoa que tem nobres ideais, ao modificar o mundo em que vive, ela modifica-o para melhor. Então, sempre que você começar a fazer algo, lembre-se que você está fazendo isso para melhorar o mundo. Mesmo que seja o mundo que está na distância aí do teu braço, o mundo que te rodeia, mas é o teu mundo. Então, não torne a tua vida um cemitério de ideias abandonadas, de coisas pelo caminho. Procura sempre começar e concluir. Essa parte de concluir as coisas é muito importante a gente definir datas, né? E tem um período do nosso ano que todo mundo se torna planejador de tempo. Quem aí chuta qual é esse período? Geralmente no começo do ano, no final do ano, né? Todo mundo começa a colocar no papel aí quais são as metas, o que quer fazer, o que vai fazer para o próximo ano, e depois dá uma desandada, né? Dá uma esquecida. Então, essas metas que a gente define no começo do ano, elas devem estar sempre junto com o nosso planejamento diário. Porque sempre que você está planejando aí o que você vai fazer para o seu dia, você tem que lembrar do que você quer, daquilo que você deseja lá no fundo do seu coraçãozinho. Então, para lembrar, né, sempre que qual é o seu caminho, tempo é vida, né? Então, você sempre tem que planejar ser mais do que ter. Então, o que você quer ser. E aí, sempre que uma tarefa ela for muito grande, geralmente essas tarefas do começo do ano, a gente coloca bem grandes, né? Então, sempre que ela for muito grande, diminua ela em fragmentos. Aí fica mais fácil de você ir encaixando. A gente tem uma resistência contra começar algo que seja muito grande ou muito difícil. Então, dividir também faz com que essa resistência seja aí diminuída. Eu comecei a pensar nisso, sobre dividir tarefas, dentro da programação de sistemas, quando a gente define quais tarefas nós vamos fazer. Na minha equipe, a gente usa um baralho mesmo, com cartinhas, e essas cartinhas, elas têm números, e tem uma cartinha que é o infinito. Então, quando alguém joga uma tarefa que que é muito grande, que não sabe quanto ela daria ali de tempo gasto, alguém joga o infinito. E quando alguém joga o infinito, é porque a gente tem que pegar essa tarefa, desmembrar ela em várias pequenas que a gente possa mensurar. É isso, né? Pegar uma tarefa, aquilo que você quer, aprender francês. Então, qual é a sua tarefa? Encontrar um professor. Qual a próxima tarefa? Fazer 2 aulas por semana. Próxima tarefa, treinar tanto por dia. E aí você vai desmembrando. Então você pega aí o elefante, né? E divide em pedacinhos para conseguir cumprir todos. E aí eu trouxe aqui um negócio que uma vez me perguntaram e eu achei muito interessante. Então, multitask, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dá certo?
Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu acho que, para mim, não dá certo. Eu não consigo. Claro que tem umas exceções, né? Tipo, multitask, por exemplo, estar fazendo uma reunião e tomando sol ao mesmo tempo. São coisas que demandam coisas diferentes, então você consegue fazer. Mas, para mim, eu acho que fazer muita tarefa ao mesmo tempo, você acaba pulando de uma para outra, se perdendo. Então, eu não faço e não recomendo. Mas tem gente que consegue fazer e faz muito bem. Então, isso é muito pessoal, né? Inclusive, se você faz multitask, manda aí no chat para a gente saber, que depois eu quero saber como você faz isso. Explica para a gente. E aí eu trouxe aqui o material, que inclusive foi a Luana Mercial que mandou. E ela ajuda a gente com o Telegram da escola, que tem muito conteúdo muito legal lá. Que praticamente é o resumo de tarefas, da parte de tarefas, tá? Então, esse material foi o Lucas que desenvolveu, no Instagram dele tem muita coisa bacana. E aí ele colocou, né? É melhor você fazer menos tarefas, mas terminá-la. Então, quando você for definir as tarefas do seu dia, olha só, se você fizer, colocar um monte de coisa, você vai lá e cumprir só 3, que fica a impressão de que o dia foi improdutivo. E aí, se foi pouca tarefa no dia e você conseguiu cumprir todas, você acha que está arrasando. E está realmente, porque você conseguiu cumprir o seu planejamento. Então, sempre pense nisso, né? Procure não colocar, assim, muito além do que você pode fazer, porque isso acaba prejudicando aí a sua parte de entender que você consegue, sim, realizar as tarefas. E aí ele cita aqui que é muito legal, né? Ao invés de você colocar assim, eu tenho 15 tarefas para hoje. Coloque lá no seu planejamento. 2 tarefas para a primeira hora, 3 tarefas para o resto da manhã, uma tarefa para o almoço, 2 tarefas para a tarde. E aí dá aquela quebra e você sente mais conforto em realizá-las. Então é importante, né? Acho que a parte mais importante de tudo que eu tenho para falar para vocês é que a gente tem que ter aquela ideia de que o tempo é nosso e aquela coisa de economizar pequenas frações do nosso tempo para depois juntar e conseguir fazer algo mais produtivo, eu acho bem ultrapassada, assim, tipo, economizar porçõezinhas de tempo. Não, a gente tem que prestar atenção que tudo que a gente faz é uma escolha. Então, cada coisa que você fez, cada tarefa que você tem para fazer, são escolhas suas. Então, faça elas sem pensar, tipo, eu estou perdendo tempo fazendo isso. Não, você escolheu, então você faz. Faz e faz feliz, porque você tem ainda tem a oportunidade de poder estar escolhendo, né? Então, cada minutinho que você gasta é a sua escolha. Nunca diga assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Na verdade, você não é uma prioridade. E não tem problema que não seja uma prioridade, mas não fique dizendo, eu não tenho tempo, eu não consigo porque não dá. É porque não é uma prioridade e tudo bem, né? A gente tem as nossas prioridades. Isso é muito claro, por exemplo, eu não tenho tempo hoje para limpar a minha galeria de fotos do meu celular. Tem 5.000 fotos, eu não tenho tempo hoje. Mas se alguém me oferecer R$100, eu tenho. Eu crio um tempo aqui para pagar as minhas fotos. Então é isso que a gente tem que pensar, nossa percepção de que o nosso tempo são as nossas escolhas e a gente tem tempo para fazer o que nós quisermos, né? Então, o que é muito legal? É encher a nossa vida com coisas que mereçam estar nelas. Mas como que você faz isso, né? Como que você enche a vida de coisas legais, de coisas que você quer que estejam nela? Então, nesse momento, eu quero que você imagine que a gente já está em janeiro do ano que vem. Então, esse ano já terminou. Tá? E aí, eu quero que você anote tudo aquilo que você realizou. Então, coisas que você ainda quer realizar até o final desse ano, eu quero que você anote aí na sua folha. O que você realizou em 2020? Nesse período que falta para terminar o ano. Imagina que você está em 2021 e você está bem feliz porque você realizou essas coisas.
Aquelas coisas que você contaria facilmente para alguém se alguém pedisse, e aí, o que você fez em 2020 de tão importante? E aí você conta super feliz por ter feito elas. Mas é importante que você coloque objetivos ligados à sua vida profissional, aos seus relacionamentos também, porque a gente acaba pensando bastante na nossa carreira, na nossa vida profissional, mas deixa um pouquinho de lado nossos relacionamentos, a parte de focar em nós mesmos. Então, coloca objetivos, coisas que você cumpriu para isso também. Vou dar uns minutinhos aí para vocês escreverem, tá? Uma lista pequena, não precisa ter muita coisa, uns 5 itens, tá ótimo. Agora que você escreveu, então, se você não terminou, não tem problema, escreve depois. Mas agora que você já escreveu, é essa a chave. Essas coisas que você escreveu ali no seu papel são as coisas que são as suas prioridades, as suas tarefas importantes. Lembra que eu falei antes da parte de tarefas importantes? Essas são as coisas que você tem que colocar em primeiro lugar do seu planejamento, no maior post-it, no post-it mais colorido que você fizer, porque essas são as suas prioridades. Então, elas são sempre o topo. Sempre que você pensar em programar o seu tempo, você tem que observar o tempo para fazer essas coisas se realizarem. Então, o que você pode fazer nas próximas semanas para começar a caminhar na direção desses tópicos que você anotou? Eu sei que, tipo, cada um tem uma batalha diferente, né? Todo mundo tá batalhando, tem rotinas diferentes, tem pessoas que trabalham integralmente, cuidam de filhos, cuidam de família e ainda são empresários de sucessos. Então, não estou querendo dizer assim que, né, a vida de alguém seja mais fácil, mas a gente tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que são 168 horas. É bastante tempo. A gente costuma dormir umas 8 horas por dia. Tem pessoas que dormem menos, mas o saudável é umas 7 ou 8, né? E trabalha umas 40, 50, um pouquinho mais. Mesmo assim, sobra umas 70 horas para fazer as outras coisas. E aí, nessa sobra, é que a gente tem que incluir as coisas que são realmente importantes, né? Mesmo que sejam coisas pequenininhas, não precisa ser 3 horas do seu dia fazendo aquilo, pode ser 15 minutos, que aí já faz toda a diferença, porque a gente nem precisa de tanto tempo para fazer coisas incríveis, né? Então pense sempre no espaço no tempo como um grande espaço, né? Um grande espaço onde você consegue encaixar pequenos momentos e que são esses momentos que trazem o real sentido. Por exemplo, escolher um livro para você ler enquanto você está no trânsito, ou ouvir um podcast enquanto você dirige, se você demora para chegar até o trabalho, alguns minutos de sol, alguns minutos de meditação. Esses pequenos momentos do seu dia que depois, quando você junta, dá um monte de coisa e você vê que fazem toda a diferença para construir a vida que importa, para construir a vida que você quer. Então, gente, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Aqui tem a minha rede social e agora chegou a parte da gente ver aí as percepções, as perguntas. Deixa eu parar aqui. Aí. Bom, tem uma coisa bem importante, que é o seguinte: quem não começou a palestra desde o início, não fique triste, ela está sendo transmitida no nosso canal do YouTube e ficará gravada. Então, você poderá acompanhar essa palestra desde o começo. Fica aí a dica, The Rose Centro Cívico no Instagram e The Rose Centro Cívico no YouTube.
Além disso, nós temos um grupo no Telegram, onde você recebe conteúdos semanais, então de diversos temas como produtividade, né? Já tivemos outros temas a cada mês, esse tema vai mudando, e de onde quer que você esteja, você vai poder nos acompanhar. Então vamos postar aqui no chat para você acompanhar as nossas mídias. Tô lendo aqui os chats. Agora é hora de tirar dúvidas. Desculpe, mas a Ana Caetano comentou que cortou a internet dela há pouco. A última dica que você deu há 5 minutos exatamente sobre escrever. Ana Caetano quer abrir seu microfone e mencionar em que parte exatamente a Marina estava explicando para você sanar essa dúvida. Fique à vontade, ou pode escrever ali no chat, o que você preferir. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Foi incrível a palestra, achei muito interessante. Eu estava aqui aleatória, fazendo alguns estudos e vi o tema de vocês. E, nossa, eu vou assistir isso, eu preciso muito disso. Daí eu perdi a última explicação, né, que você falou, sobre a escrita, mas as prioridades, seria isso? Essa última dica que você falou? A última parte, aí eu falei para escrever como se tivesse terminado o ano, isso? Acho que foi, né? Escrever como se você tivesse terminado 2020 e já estivesse em 2021. E aí você anotar as coisas que você quer realizar em 2020, mas como se você estivesse em 2021, olhando para trás e dizendo, eu terminei 2020, eu cumpri isso, isso e isso. E aí essas coisas que você anotar serem as principais do seu planejamento. Então, sempre que você planejar, você colocar elas ali no topo, para você sempre lembrar que isso que você escreveu que você queria realizar são aquelas coisas para sua missão de vida. Então, essas que você tem que prestar mais atenção. Acho que era isso, né? Isso, ela confirmou no chat que era sobre esse tópico. Bom, se não tivermos mais nenhuma dúvida, podemos encerrar. Então, vou pedir para o nosso DJ de hoje, o Tiziano, colocar uma música para a gente interagir um pouco. Quem puder abrir as câmeras. Na nossa escola, geralmente, se esse evento fosse presencial, agora teria um momento de confraternização, de experimentar o chai, o chá indiano com especiarias que nós servimos em nossa escola, bater papo, seria um momento de convivência. Aqui no ambiente online, a gente não pode tomar o café ou chai juntos, mas podemos interagir um pouquinho nesse fim. Marina, você tem mais algum recado final? Não, era isso. Muito obrigada a todo mundo que participou aí. Eu vi a Denise, que a Denise é aqui de Xanxerê. Perfeito. Então, moçada, bom restante de final de semana para todo mundo. Aproveitem e muito obrigado pela presença. Stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky